Ok, então boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai ter a nossa primeira aula teórica de cálculo. Na verdade, é matemática para aplicação não, para administração e contabilidade, né? Então, o livro que eu já mencionei para vocês, eu vou começar exatamente das preliminares, que é revisar tudo, toda a parte da matemática básica, tá? Então a gente vai começar página 1, na verdade página 2, tá? Eu não vou escrever exatamente tudo que está no livro, só a parte essencial, ok? Então vamos começar. Vocês lembram, digamos assim, é sempre complicado perguntar, vocês lembram de alguma coisa, mas vocês lembram da reta real? Reta real? Essa mesmo. Também. Você lembra da reta real? Ou do conjunto dos números reais? Lembram, né? Por exemplo, antes dos números reais, vocês lembram que conjunto é esse aqui? Naturais, né? Zero. E assim por diante, né? Vocês lembram desse conjunto aqui? É isso mesmo, números inteiros. Que são os negativos, né? Na verdade, eu vou... Não cabe aqui. Ok? Vocês lembram dos números racionais? É um Q, isso. Que é basicamente, você pode entender como o conjunto das frações, onde o numerador e o denominador são números inteiros, né? Os decimais entram nos reais. Pode ser que os decimais entrem nos racionais, desde que a dízima seja periódica. Se não for, aí é os irracionais, né? Então, digamos assim, as frações P dividido por Q, né? Vocês lembram quando tem esse asterisco aqui em cima? Não? É que não pode o zero, né? Que eu estou excluindo, estou pegando todos os inteiros e estou excluindo o zero, tá? Ó, quem quiser copiando, eu realmente não escrevo muito rápido, mas como vocês lembram, né? Eu vou colocar esse PDF exatamente que eu estou escrevendo aqui lá no Siga, tá? Aí vocês podem revisar. Vocês lembram, os irracionais, ele geralmente, não tem uma notação, digamos assim, padrão. Geralmente tem livro que coloca um i, que nem eu estou colocando aqui com esse tracinho, né? Para imitar o que é feito com os racionais e para imitar o que é feito com os inteiros. Ou então você simplesmente coloca que ele não é racional, tá? Aí você chama de irracional. Então, conjunto dos números não racionais, tá? E os inteiros, que ele vai conter todos esses outros conjuntos, né? Os inteiros não, perdão, os reais, né? Ele vai conter todos os outros. Aliás, eu só disse, não coloquei os nomes, né? Naturais. Então, naturais aqui, né? Aqui, os inteiros eu vou colocar aqui embaixo, porque... Vou colocar aqui inteiros. Esse outro, racionais, né?
irracionais e reais, tá? Ok? Esses números reais, eles englobam todos os números, digamos assim, todos os números, é porque existem outros conjuntos, né? Você já ouviu falar dos números complexos? Já, né? São números que, não? Por exemplo, mas quando a gente estiver falando mais à frente eu posso comentar, mas é algo que talvez vocês não venham utilizar agora, né? Com certeza. Mas é um outro conjunto existente, que não é, um número pode ser complexo, mas não pode ser que ele não seja um número real, tá? Mas eu posso comentar depois. E aí, vocês lembram também de algumas notações de conjunto? Por exemplo, os números naturais, né? Ele está contido nos números inteiros. Dizer que ele está contido nos inteiros é dizer que todo número natural é um número inteiro, né? Um elemento que é número natural também é um elemento dos números inteiros. Aí usa esse símbolo aqui, esse C está contido, ok? É só relembrando. Aí geralmente a parte, digamos assim, essa parte que está aqui aberta, ela vai indicar o conjunto maior, que contém o conjunto menor. Ok? Oi? Também. É a mesma lógica. Porque geralmente o que acontece, né? A matemática ela vem o quê? Para interpretar os fenômenos da natureza, só que você coloca tudo que acontece na natureza, você coloca algebricamente. E aí a expressão é muito, você pode falar, a bola está contida na caixa, né? A matemática, essa palavra contida tem uma simbologia, existe um símbolo que representa aquela expressão. Apesar de você, no dia a dia, você pode falar que alguma coisa está contida e outra coisa não necessariamente tem a ver com a matemática, tá? Por exemplo, aí os inteiros estão contidos nos racionais, né? Que por sua vez estão contidos nos reais, ok? Então vocês têm esses conjuntos aqui. Outra observação também é que os números reais, você pode ser visto, aliás, ele pode ser visto, né? Como os números irracionais, na verdade, os números racionais, unido com os irracionais, ok? Não sei se vocês lembram desse símbolo aqui, ou já viram alguma vez. Símbolo de união. Ok? E aí, você falou, né? O que tem o U, digamos assim, a letra U de cabeça para baixo é interseção. Mas é só para relembrar que não tem nada disso. É só porque já começa com a reta real, aí eu queria relembrar esses quatro, na verdade, 4, 5 conjuntos que são mais comuns, tá? Para vocês. Aqui. Então esse símbolo aqui de interseção, tá? Oi. Que tem o I. Espera aí. É algo assim, por exemplo, 3 mais 2i. Esse aqui que é os números complexos. Não.
Ok, aí o livro já começa falando da reta real, mas a gente, aliás, vocês não irão, a gente não vai trabalhar com eles, não. Se você estivesse fazendo engenharia elétrica, sim, porque essa parte de resistência, tudo que tem a ver com eletricidade é uma maneira de, assim, você é mais fácil ver essas coisas usando números complexos do que com números reais. Ó, o livro começa da reta real, que basicamente é o seguinte, ó. A reta real que é uma maneira, digamos assim, como você falou, uma maneira, entre aspas, geométrica de você ver os números reais. Eu vou pegar aqui uma... Geralmente o que acontece, né? Você faz uma linha ou uma reta. Vou fazer uma reta aqui. E aí, digamos assim, você imagina o centro dessa, ou o ponto médio, a metade, e você coloca o zero lá. Você coloca o zero. E aí, deste lado aqui, no caso da minha direita, né? Eu vou colocar os números positivos. E da minha esquerda, os números negativos. Digamos assim, eu vou colocar o quê? Eu vou desenhar. Você vai indicar lá o número 1, por exemplo. Número 2. E assim por diante, né? E aqui eu coloco os números negativos. Tá? Então a reta real é uma maneira geométrica de você, digamos assim, indicar um número real. O centro ou a origem, né? Aqui ele chama de origem, é o zero. Deixa eu colocar esse zero mais... A origem, tá? E aí, no caso aqui, a minha direita os números positivos e a esquerda os números negativos, tá? Você me antecipou, eu já falei exatamente isso. Mas já aproveitando a sua pergunta, inclusive eu ia fazer alguns exercícios disso que você perguntou. Porque nos números positivos você segue a ordem numérica, né? Do maior para o menor, ou do menor. Do maior não, porque aqui é infinito, mas do menor para o maior. Mas dos negativos, o maior número é o contrário. O maior aqui não é que é o menos um, porque entre o menos um e o zero tem outros números, né? Mas, por exemplo, desses 4 números que eu escrevi, o maior é o menos um. É o contrário, você tem vários números negativos. 10 números negativos, por exemplo. Desses 10, o que tiver mais próximo do zero é o maior. Ok? O contrário dos positivos. Porque, por exemplo, o 1 é menor que 2. Mas só que o menos 2 é menor. Vou escrever isso, tá? Observação aqui, ó. Né? Entretanto, o menos 2 é menor que menos 1. Não sei se vocês lembram essa parte do menor e do maior. Quando você... Porque, por exemplo, quando você está lá no fundamental, né? Que você vê essa primeira coisa, né? Os professores, pelo menos a minha professora me dizia que a parte que está aberta é para o maior número, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui alguns exemplos. Você tem o 8 e você tem o 7. O maior é o 8, aí, ou seja, a parte aberta ela vai para o 8, tá? A parte aberta vai para o maior. Ou seja, você não necessariamente você tem que saber a ordem assim, né? Basta você saber qual é o maior e você desenha a parte aberta indicando o maior, tá? Ok? Vou fazer mais exemplos disso aqui.
Eu vou pegar os que tem no livro. O livro tem muitos exercícios, eu vou eventualmente fazer os exercícios. Você quer subir? Aqui? Aqui? Quem tá atrás, dá pra enxergar normal isso aqui? Dá, né? Ó, eu vou, como eu falei, eu tava falando, eventualmente eu vou fazer os exercícios que estão no final da sessão, tá? Ou nas aulas durante o conteúdo, ou então em aulas só de exercícios. Tá? Eu vou baixar aqui e depois eu volto. Ou então eu baixo assim e você grava um vídeo. Tá certo, né? Vamos fazer mais aqui, ó. Por exemplo, ó, menos 3 e menos 20. Quem é o maior? Menos 3, porque ele está mais próximo do zero, tá? Então você vai lá. Aí aqui tem... Eu vou complicar um pouco. Não, eu vou pegar um intermediário, depois eu pego um com fração. Sei lá. Quem é o maior, digamos assim? Menos 98, né? Porque o menos 99 ele está mais afastado do zero. Você tem que sempre pensar assim, ou quem está mais próximo do zero, tá? Aí no livro também tem dois exemplos com fração. Aliás, antes de ir de fração, eu vou pegar esse daqui, ó. Se fossem dois números iguais, óbvio que você coloca igual, ou você pode colocar uma outra coisa. Exato, é isso mesmo. Você pode colocar ou assim, né? Bota aqui. Por quê? Porque... Hã? Exato. Quando você, digamos assim, você vai ler essa expressão aqui, ó. Menos 5 é maior ou igual do que menos 2. Menos 2 não. Menos 5 é maior ou igual que menos 5. Então, nessa fala, você não exclui... Você, assim, é um ou outro. Então, esse ou tá dizendo assim, o outro também vale. Então, pode colocar, tá? É como se fosse assim. É porque na lógica tem o seguinte, tem o ou, tem dois ous. O ou inclusivo e o ou exclusivo. O inclusivo é que pode acontecer o primeiro, o segundo ou os dois ao mesmo tempo. O exclusivo acontece ou o primeiro ou o segundo, não acontece os dois. Ok? Pelo contexto. A não ser que você estivesse trabalhando com a linguagem simbólica do teu problema. Porque eu não sei se vocês já estudaram lógica, né? Porque assim, tem um problema, vamos supor, um concurso, uma torneira, blá, 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 alguma coisa assim. Você pode transformar aquela frase em uma linguagem simbólica e aí a partir daquilo ali você pode determinar se é exclusivo ou... Mas teria que ver no curso de lógica mesmo, tá? Ok? Então, quando os dois números são iguais, você pode colocar o menor ou igual ou o maior ou igual, porque ali vai estar incluindo aquela opção, tá? Outro exemplo aqui que tem no livro, ó. 2 sobre 3, 5 sobre 6. Sem fazer, lógico assim, você pode pegar 2 dividido por 3 na calculadora, né? Claro. Mas se eu não tivesse a opção da calculadora? Oi? Aliás, antes desse aqui, eu vou deixar esse aqui em observação e eu vou colocar outro aqui, ó. É mais fácil, primeiro.
Vocês lembram... E antes desse aqui, ainda vou colocar uma outra observação. Esse aqui geralmente chama de quê? De numerador, né? E esse aqui de denominador. É muito comum ter aquela expressão, o denominador comum de uma discussão, né? Não tem nada a ver com matemática, mas a expressão denominador comum, ela não é tão ela aparece eventualmente, né? E aí o seguinte, ó, nesse problema aqui, eles têm o mesmo denominador, o denominador comum. E aí o que você vai observar? O numerador, que é o de cima. Qual é o numerador maior? O 5. E aí você vai lá, ó. Se eles tiverem o mesmo denominador, o que tiver o numerador maior ganha. Ok? Vou fazer mais um desse aqui. Depois a gente vai para o 2/3, 5/6. O mesmo denominador. Qual é o numerador maior? 7. Então, 7/6 é maior. Agora aqui, ó, o denominador não é igual. Aí o que você vai fazer? Você vai forçar para que ele fique igual. Você vai impor, você vai dizer assim, eu quero que o denominador seja igual. Então, para que ele seja igual, o que você vai ter que pensar? Você vai multiplicar o 2 aqui, ó. Você vai multiplicar o 2 aqui. Porque fazendo isso, você transforma o 3 no 6. Tá? Então, você vai lá, faz isso. Então, aqui vai ficar 4. Aqui vai ficar 6. Agora eu posso comparar. Que é a mesma coisa. Vocês lembram lá aquela questão de simplificar a fração? Se tivesse, por exemplo, se o problema fosse assim, simplifique a fração. Eu vou simplifique 4/6. Aí você vai encontrar aquele número que divide tanto o numerador quanto o denominador, né? Que é o 2. Então você vai, o raciocínio é dividir por 2. E aqui vai ficar 3 não. 2. Cadê a borracha? Aqui vai ficar 2/3. Então, para você poder comparar, você tem que simplesmente fazer o processo inverso. Você tem que, entre aspas, dessimplificar. Fazer o inverso disso aqui. Para quê? Para você forçar que apareça aqui o mesmo denominador. Agora é fácil de comparar, né? Já que eu fiz isso, então dá para saber que acontece isso, né? 4/6 é maior do que 5. 4/6 é menor do que 5/6, tá? Ok? Então, quando os denominadores forem diferentes, eu tenho que forçar, pensar no número que transforme esses denominadores iguais. Ó. Por exemplo, eu vou colocar, aqui tem um com número negativo, mas eu vou colocar outro aqui, ó, 5/6, 11/12. Aí você pensa, e você pensa sempre o seguinte, o denominador que é menor é aquele que eu vou multiplicar, né? Porque ele fica um número maior. Então, como o 6 é menor que o 12, então, ó, observem que eu tenho que multiplicar por... Exatamente. E aqui também. Aí a fração ela vai se transformar em 10/12. Agora eu sei. Nesse caso não, porque como 11 é primo, eu não consigo dividir ele por mais nada. Poderia. Se fosse 10, né?
Aí fica o quê? 2 sobre 6. Aí você volta, né? Entenderam? Ok. E aí, por exemplo... Ah, não. Esse aqui eu vou falar depois. Então, vamos dar... Então, entenderam? Vamos só recapitular aqui, ó. Tem esses 4 conjuntos, né? Os 4, na verdade, são 5. Naturais, inteiros, racionais, irracionais e os reais, né? E aí, a ideia da reta real... Eu coloquei a seção reta real. Isso. A ideia da reta real é que você pode, digamos assim, interpretar os números reais de forma geométrica colocando eles numa linha, onde o centro é a origem, chamada de... Ou então você pode dizer que o centro é zero e é a mesma coisa. Mas a chama de origem, e aí, no caso, a direita dele, os positivos e a esquerda, os negativos, tá? Ok? Então a reta real é exatamente isso aqui. Isso aqui, ó. Essa estrutura aqui, tá? Então vamos continuar. Agora, a segunda parte aqui é a parte de intervalos. Vocês lembram alguma coisa de intervalo? Mas também assim, se não lembrarem, não faz diferença, porque eu estou explicando entre aspas como se vocês não tivessem. Mas é claro que o conhecimento empírico ajuda sim. Intervalo, por exemplo, ele vem da ideia de que você está dizendo que uma certa quantidade está entre uma quantidade e outra. Né? Por exemplo, o PIB do Brasil vai ficar entre 2 trilhões e 3 trilhões. Então o PIB está no intervalo entre 2 e 3. Tá? Essa é a ideia. Talvez não fique, né? Mas... deixa eu ver aqui. Eu vou escrever exatamente como está aqui no livro a definição, tá? É lógico que assim, tem uma definição mais matemática, mas para vocês essa aqui é mais ideal. Então, um conjunto de todos os números reais, no caso que se encontra estritamente que se números reais. Deixa eu subir mais um pouco. Aqui eu vou ter que subir porque quando eu for salvar o PDF ele engole um pouco da página. Então a gente vai voltar lá para o começo, tá? Que se encontram estritamente deixa eu ver aqui se eu consigo colocar tudo no para não ficar andando lateral aqui. Dá para enxergar, né? Então entre dois números fixados A e B. Na verdade eu vou colocar o A e o B aqui
Então é denominado intervalo aberto, denominado. AB. O livro está usando essa notação. Eu vou escrever a definição só para o intervalo aberto. Oi? Menos... Onde é que você está? Dois números, isso. Fixados, A e B, é denominado intervalo aberto A e B. Ou intervalo AB. Eu não sei se vocês lembram mais lá... Pelo menos quando eu estudei lá no ensino fundamental, usavam outra notação. Era um colchete... assim, né? Eu aprendi desse jeito na escola, tá? Então isso aqui também é um intervalo aberto. A mesma coisa desse parêntese aqui, tá? Mesma coisa. Oi? Aí só que esse parêntese aqui ele meio que tá ganhando fama assim de uns 20 anos pra cá. Recente. Se você pensar na história da matemática, é ontem. São 20 anos. 20 não sei, né? Mas eu aprendi assim e depois, quando foi pra faculdade, usava parênteses, eu achava estranho demais, mas enfim. Tem uma outra anotação que é assim, ó. Você pode colocar na notação de conjunto. Por exemplo, intervalo aberto AB são os números reais, tais que o x ele está entre A e B. Dessa forma assim. Não sei se vocês já viram isso. Porque assim, num conjunto, assim, se não viu também, você não vai se prejudicar em nada. Porque é o seguinte, ó. Um conjunto tem duas maneiras não. Ele tem duas informações principais. Você tem que dizer quem são os elementos que estão no conjunto e qual a propriedade que ele satisfaz. Né? Por exemplo, você vai lá no site... Não vou dar esse exemplo besta não. Vou ficar assim mesmo. Mas assim, basicamente neste caso, quem são os elementos? São números reais. E qual é a propriedade que ele satisfaz? Estar entre A e B. Tá? Você não conhece. Só que daqui a pouco eu vou colocar números que vocês conhecem, tá? Algarismo mesmo. Por exemplo, ó. Isso. Isso, aí fechado é assim. O aberto, ele indica que o A e o B ele não tá. Não. Sim. Agora que eu entendi a sua pergunta. Porque o intervalo fechado a gente vai chegar daqui a pouco. Mas no fechado a anotação é a mesma. Essa daqui não mudou, não. Não acharam uma boa... É porque realmente se você pensa assim... Se pro intervalo aberto é parêntese, pro fechado é uma versão de um parêntese... Né? Mas não acharam uma versão. Por isso que eu acho que essa antiga é melhor. Por que só mudar o aberto e deixar o fechado? Por quê? Porque o fechado eles pensaram e não conseguiram nada. Mas o fechado ainda é esse colchete pra dentro, né? Deixa ele fechar e aí eu vou lá e ligo ele. Ok? Já tá armado aí. Obrigado. Tá preparado. Então esse é o intervalo aberto. O intervalo aberto, uma característica dele ele não contém os extremos do intervalo. Quem são os extremos do intervalo? O A e o B. É o seguinte, qual é a finalidade em geral de qualquer notação? Digamos assim, simplificar algebricamente o que descreve uma certa situação. Aí vamos supor que você está numa situação, aí você quer dizer exatamente isso, que um número
ou que uma quantidade infinita de números está entre dois números. Para não dizer isso por extenso, você denota assim, tá? E na verdade, qualquer notação, quando você vê o nome notação, o que é? Você tem uma situação da natureza ou da matemática, para não escrever por extenso, usa-se simbologia matemática. E no caso, para dizer que o PIB está entre 2 e 3 trilhões, você bota aqui, você pode dizer isso aqui, tá? O X é reais, está entre 2 e... Mas aí você bota o 2 trilhões aqui e o 3 trilhões aqui. Ok? Então, qualquer notação vai servir para simplificar uma situação que você escreveria por extenso, mas na matemática não se escreve. Não é que não se escreve, mas se existe a anotação, você usa a anotação. Aí você vai chegar também, daqui a pouco. Porque são 8 tipos de intervalo. Aí vou explicar o primeiro, vou dar exemplos de cada um. Exatamente. É a iniciação de aquela representação que é uma regra, não pode... É isso mesmo. É. Ó, já que você falou nisso, eu vou fazer exatamente o que você disse. Na verdade, eu vou pegar um geral. É bom, ainda bem que você lembrou, porque aqui não tá. Ou tá. É que esse livro aqui é mais moderno, ele não bota a bolinha não, mas o certo é botar a bolinha. Que bolinha que eu tô falando, né? Deixa eu botar aqui. Ah não, eu tenho que subir aqui. Vou botar uma reta. Não era essa reta que eu queria. Seguinte, ó. Você aprende lá na escola que o intervalo aberto, você coloca assim. Nos extremos você bota uma bola oca, né? Aqui é o A, aqui é o B. E entre você pinta, você faz uma ondinha assim. Vocês lembram disso? Pois é. Quando é fechado, você pinta a bolinha. Só que eu não vou pintar porque o fechado vai aparecer daqui a pouco, tá? Você também, assim, se você escrever assim, tá certo também. Inclusive, para resolver problemas em geral, isso aqui é muito mais útil, né? É assim que você escreve. Quem foi aqui? Você. A gente vai ver, acho que é símbolo trigonométrico. No livro não tem, eu acho. Porque parece que ele meio que foge das funções trigonométricas. Acho que não. Eu acho que ele meio que foge aqui. Porque geralmente no livro da bibliografia de vocês não tem essa parte. Mas se fosse da engenharia, com certeza. Da matemática. Porque também as funções que mais vocês vão trabalhar é polinomial. Ou então função racional, que é a função que é uma fração de 2 polinômios. Tá? Ok? Aí, deixa eu colocar uns exemplos aqui, ó. Ah, não é porque eu tenho que pintar aqui. 9 horas já. Ó, o livro tem uns exemplos aqui, mas por exemplo, o intervalo -2, 1. Ou, se você quiser, né? Tá? Por exemplo, o que é isso aqui? É um intervalo aberto, -2, 1. Que significa o quê? São os números que estão entre -2 e 1, só que eu estou tirando -2 e estou tirando também o 1. Sempre. Isso. Então, aqui tem um detalhe. Eu acho que foi eu que engoli aqui. Perfeito. Aqui não tá. Aqui, observação importante que ela falou. Ó. Pode, e aí fica subentendido que o B tem que ser menor do que o A. É porque quando você bota o A e o B, na sua cabeça você já imagina que
O A é menor que o B por causa do alfabeto. Exato. Então aqui já é subentendido que o A é menor que o B. Se você colocar assim, vai ficar subentendido que o B é menor do que o A. Apesar disso, dá um nó na cabeça em geral. Porque o A, como é, né, o caso do alfabeto, mas o primeiro sempre é o menor número, tá? E o segundo é o maior. Ok? Aí, por exemplo, se você quisesse colocar aquela bolinha lá, você vai lá, né? Não é essa aqui. Você bota aqui. E aí você pinta. Isso aqui significa o quê? São todos os números que estão entre os dois e excluindo o 1 e o 2, tá? Ou se você pode escrever assim também, os números reais. Tais que... tem livro que coloca barra assim. Tem livro que também coloca um ponto e vírgula, tá? Tem livro também que coloca 2 pontos. Assim. Ok? Mas é mais comum, talvez vocês tenham visto a barra. Certo? Você pode escrever assim também. Seja um intervalo, ou você escreve assim, ou assim, ou assim, ou desse jeito. 4 maneiras de escrever um intervalo, tá? Aí qual é a que você vai escrever? Depende muito da situação. Oi. Tá certo. Aqui, né? Ah, não, é no menos... Aqui, obrigado. Verdade. Ok? Então, intervalo aberto é o intervalo que eu estou excluindo. E agora eu vou colocar do intervalo fechado. Tá? Então, vamos lá no intervalo fechado. Eu não vou colocar a definição, escrever aquele textinho, porque seria a mesma coisa, só que o nome trocaria só o intervalo. Eu vou colocar só intervalo fechado. Aí a anotação do intervalo. É o colchete, só tem uma, é o colchete. Eu não vou dizer que só tem uma, porque vai que alguém inventou outra, mas a mais comum é essa aqui, tá? Posso. Aqui? Que é o quê? Você pode notar assim que é a mesma coisa de os números reais, tais que o fechado ele já inclui os extremos. Ou seja, eu vou colocar assim. Na verdade, eu vou colocar aqui no meio, porque vai ficar muito colado ali na lateral, vai ficar feio. Vou colocar aqui, ó. Então, o número real, tais que o A é menor ou igual do que X, menor ou igual do que o B. Então, é o que está dentro e também os dois extremos. Tá? A menor ou igual que X, que por sua vez é menor ou igual que o B. E aí, se você quer indicar com aquela reta, só fazer com a reta real, né? Não, cadê a reta real? Senhorito aqui. A diferença é que você vai pintar aqui os dois círculos que você coloca, você vai pintar. Que aqui indica que os extremos também estão no intervalo. Tá? Ok?
Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, né? Aí, ó. Se fosse isso aqui, você colocaria assim. Você pinta. Menos 2, 8. Pode ser assim também. Ou coloca a notação de conjunto. Eu não vou escrever de vermelho, porque eu quero escrever de preto. Eu acho que essa gravação vai ser bem hoje para vocês. Se escapar uma coisa aí vocês dão uma revisada. No lugar de maratonar uma série em fim de semana, né? Vai ter 2 por semana, não vai ser muito não. 1h20 talvez no máximo. Ok? Deixa eu ver se... Hã? Fica o áudio também. E o PDF, né? Não é possível que... Eu vou descer aqui. Então, represente na reta real. O que é representar a reta? Vocês lembram que é a reta real, né? Eu tenho que fazer aquela reta. Que eu vou fazer aqui. E aí você vai ter que pintar. Então eu vou colocar a reta. Essa aqui tá meio chinfrim, essa reta aqui. Pronto. Vamos voltar lá. Eu vou fazer os que estão aqui para vocês já terem o gabarito do que está aqui. Por exemplo, intervalo aberto 3,6, né? Lembrando que pode ser isso aqui ou pode ser isso aqui também, né? Como eu faria? Você vai lá. Enfim, é só basicamente colocar o menor, né? Você coloca o maior. Como é aberto, você deixa a bola, digamos assim, aberta. E aí você só faz fazer isso. Faz a onda, tá? Então, representar na reta real é fazer esse desenho. Ok? Não é difícil, né? Porque a posição aqui... qual é a questão? Não tem uma posição... porque é arbitrário, né? Você só indica o menor, o maior, e percebe, será que é aberto ou não? Porque se for aberto, você deixa o círculo sem preencher. Se for fechado, você preenche. Aqui também é menos 6/5 menos 1/2, né? Eu vou fazer o desenho dele na lateral aqui. Como os dois são fechados, é simplesmente fazer esse desenho aqui. Aqui vai indicar o quê? Que é o intervalo menos 6/5, menos 1/2, e o menos 6/5 e o menos 1/2 também estão no intervalo, porque ele é fechado. Ok? Certo? Mais ou menos. Quem se confundiu? Alguém falou aí? Mas tem aquela coisa, vocês têm o consolo do vídeo, né?
O cérebro de vocês já está dizendo, não, se eu não entender, eu olho depois. É. Psicologicamente vocês estão consolados já. Fechado. Respondo. Até agora o canal teve 3 comentários ao todo, desde que eu inventei esse negócio. Mas eu respondo sim. Não olho porque ninguém manda mensagem. Acho que teve uma vez. Hã? Com 2, 3 views, né? 10 visualizações. Lá na... pois é. E se inscrevam no canal, né? Meu Deus, eu falando essa frase aí. Intervalo semi-aberto. É assim que ele chama aqui. Eu tava vendo aqui como ele chama os intervalos semi-abertos, mas é semi-abertos mesmo. É muito comum, por exemplo, vídeo exercício tem mais visualização. Principalmente se é uma revisão, entre aspas, né? Teve uma vez que eu cometi... Uma vez eu elaborei uma prova que eu dei na Mexer Cálculo 2 no remoto, né? Aí, ok, fiz uma prova normal, aí eu corrigi a prova depois, né? Gravei o vídeo e coloquei. Esqueci desse vídeo. E aí coloquei a mesma prova. E aí, quando eu passei a prova, eu lembrei, eu tenho o vídeo. Eu falei, deixa pra lá. Já. Aí eu não tirei, não. Mas vocês não vão pagar integral dupla e tripla, não. Ó, intervalo semiaberto, o próprio nome já diz, né? Tem o aberto, que os dois extremos não estão. O fechado, que os dois extremos estão. E o semiaberto, um extremo vai estar e o outro não. Tá? Oi? Oi? Como é que é? Tem influência. Ó, semi-aberto tem 2, né? Não, eu pensei que ela ia embora, mas... Porque eu já lembrei da chamada aqui. Você só vai beber água, né? Ó. Anotem o nome de vocês. Era recente, mas tem 2 anos. Tá velho já. Eu criei por causa do ensino remoto. Porque eu sempre gravei as aulas, né? E já colocava lá. Eu colocava era aberto mesmo. Se tiver, não é possível que algum aluno ia reclamar, né? Ó, tem o semi-aberto, que eu vou colocar a anotação aqui de conjunto. Na verdade, eu vou fazer aqui no meio para ficar mais bonito. E aqui vai ficar muito apertado. Também o pessoal... professor, indica algum canal que tenha conteúdo? Não indico não. Agora eu indico o meu. Agora, se vocês quiserem ver, tem que ir no meu canal. Tem algum complementar além do ensino? Não tem. O meu. Tá? Por exemplo, esse aqui é semi-aberto e ele é aberto no extremo inferior, né? E é fechado no extremo superior. Então pode ser o contrário. Você pode ter assim. Essa anotação eu gosto mais, porque aquele parêntese você pode confundir com outra coisa. Tá? Então tem esses dois aqui.
Por exemplo, ó, esse primeiro aqui, na verdade, é aberto no ar. Como é que eu representaria, ou como eu represento ele na reta real, né? Eu vou fazer essa reta porque fica mais bonitinho aqui. Também, como vocês vão guardar, né? Não pode ficar bagunçado. Ó, por exemplo, aqui você vai deixar o A aberto, né? Ou sem pintar, e o B pintado. E o outro é o contrário, né? É o maior nesse caso. E o outro vai ser, agora no segundo exemplo, vai ser o contrário. Os dois são semi-abertos. Agora eu vou pintar isso aqui, né? Nesse caso é a posição. Ah, não era para eu ter feito isso, porque quando eu vou salvar, mas eu ajeito. Tá na última linha, ele engole essa parte aqui. O próprio programa. No caso é a ordem, né? No caso, você vem dessa direção aqui, ficou muito... Você vem nessa direção aqui, né? Esse é sempre o menor, esse aqui é o maior. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse pedaço aqui, porque na hora que eu salvar, ele vai engolir. Pronto, deixa eu pegar aqui. Cadê a borracha? Vou apagar esse verde aqui. Porque ele tem que deixar um espaço um pouquinho embaixo. X. Vamos lá para outra página, né? Ok, né? Posso... Nossa, tá... Quanto tempo já? 58 minutos. Ó, eu vou colocar aqui os outros 4 intervalos, mas eu vou explicar mais eles na aula que vem, tá? Mas eu vou escrever todos eles aqui para vocês já olharem. Que são os intervalos infinitos. Se o ar-condicionado quer fazer uma greve, né? Porque... Ok? Oi? Hoje, chegando em casa eu coloco... É porque é imediato salvar, você aperta o botão e ele já salva. Ou amanhã bem cedo. Ó, os intervalos infinitos, vamos lá? Os infinitos são 4. A. Eu vou colocar no aberto, vou usar aquela anotação do colchete virado assim, tá? E no livro é o seguinte, no livro ele coloca só infinito, mas eu vou colocar... No livro ele coloca assim, infinito. Mas eu vou colocar mais infinito, tá? Mesma coisa. Que é mais comum, assim. O que é esse intervalo aqui? São os x reais.
tais que o x é maior do que a. Alguém falou alguma coisa? Não, no caso do cartesiano, não bota a bolinha. Não botar a bolinha. Eu vou já desenhar isso aqui, vou desenhar todos. Ó. Por exemplo, o que significa essa notação? Você vai lá, com essa da reta fica bem mais fácil. Você vai desenhar a reta. Aí você vai localizar o A, ou um número qualquer. E aí o intervalo é tudo que é maior do que o A, com exceção do A. Dias específicos que a gente vai fazer só atividade, é isso? Oi? Vai ter dias específicos que a gente vai fazer só atividade. Isso, vai ter dia que vai ser só de exercício. No caso, na próxima aula já seria um dia desse? Eu queria acabar a sessão. Quando acaba cada final de sessão, eu vou fazer de exercício. Mas durante as aulas também, por exemplo, eu tinha separado 3 exercícios para essa aula, mas a gente não vai dar tempo, vai ficar para a próxima. Mas é assim mesmo. Ok? Então, esse intervalo aqui, ó, essa notação, para você quer dizer o seguinte, alguma coisa é maior do que uma certa coisa, mas aí essa, digamos assim, magnitude, ela não tem fim. Você não tem como parar, né? Vai sempre. Aí você coloca o mais infinito para indicar isso, ele indica isso, tá? E você desenha dessa forma. Não pode usar. Aqui não, mas existem situações que pode. Porque, por exemplo, o seguinte, vamos supor, vamos fazer isso que você indicou, sei lá, pega assim, né? Porque aqui, como a gente está nos números reais, se você colocar o colchete, você está dizendo que o infinito é um número real. Aí ele pertence a um outro espaço, que chama reta estendida. É justamente os reais unido com o mais infinito, ou mais menos infinito, tá? Como é real, aí tira. Aí sempre no infinito usa aberto. Assim. Ou quando tem o menos, eu já colocar o menos infinito também usa aberto nele. Mas pode, existem situações em que infinito você pode ver como um número, mas aí o espaço muda já. Esse aqui eu já estou incluindo o A, tá? Fica assim, ó. Então, desenhando a reta. O A agora ele vai pertencer, né? É a mesma coisa do anterior, só que o A ele tá no intervalo, tá? Agora, o terceiro é a versão desses dois. Aliás, o terceiro e o quarto é a versão desses dois com o menos infinito. Mas eu vou colocar, como eu falei, eu vou colocar os 4 e a gente vai ver exemplos na aula que vem, tá? Vou colocar os conjuntos, depois eu desenho. Eu tô pulando 4, né? Vou colocar aqui. Então vamos desenhar esse primeiro. Vou fazer assim, para economizar, eu vou desenhar logo 2 retas. Vou desenhar outra agora.
Vamos voltar aqui. Então, nesse primeiro, nesse aqui, desse de cima, né? Eu quero os x menores. Então, eu vou pegar o A. Só dar uma olhada aqui. Ah, tá aberto. Eu vou pegar a borracha aqui. Eu quero ela pequenininha. Não! Deu a loucura no pincel aqui. Usei. Aqui o A, né? Então, tudo que é menor que o A, você pinta aqui, tá? E o outro é tudo que é menor que o A, só que o A tá incluso. Ok? Então, nesse caso aqui, vamos recapitular aqui os 4, tá? Vou voltar pro primeiro. Sei que vocês estão copiando, mas eu vou voltar para aqui, para essa parte daqui a pouco, ó. Nesse primeiro intervalo aqui, o extremo superior é infinito, ou seja, tudo que é maior que o A, mas eu não estou indicando onde é que vai parar, tudo que é maior, tá? E aí, na aula que vem, é porque acho que tá na... Eu vou pegar exemplos numéricos e a gente vai ver mais com calma, tá? Esse aqui é tudo que é maior do que o A, só que o A está incluso, porque é fechado no A. Esse aqui, tudo que é menor do que o A, só que o A não está incluso, porque ele é aberto no A. E o outro é a versão desse, só que no fechado no A. Ele está incluído, tá? Ok? Aí na aula que vem a gente vai continuar daqui. Só que eu vou pegar exemplos numéricos, a gente vai fazer alguns exemplos com... Não só com esses 4 aqui, mas com os outros 4 anteriores, tá? Ok. Vou parar. Acho que tá bom, né, por hoje. Parar a gravação.